Olá, boa noite a todos. Hoje a gente tem como convidada Thaisa Falcão, que vai apresentar sua investigação, cujo tema é Um diálogo entre Hegel e Lacan, um lugar da lógica no conteúdo dialético para pensar a noção de inconsciente, né? Thaisa Falcão é psicanalista, estudante de filosofia, trabalha a interface entre a teoria crítica e a psicanálise lacaniana, e essa pesquisa é parte que ela vai apresentar aqui hoje. Deu, reverberou aqui. O que ela vai trazer para a gente hoje é parte de uma pesquisa, a pesquisa do mestrado, né, Thaisa? Um mestrado que está em curso, tá? Então, ela vai trazer para a gente um tema que tem a ver com a investigação que ela está fazendo no mestrado, tá bom? Com a palavra a você, Thaisa. Obrigada, Flávia. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Bom, o texto, né, o título, ele já traz um pouco da articulação que vai ser trabalhada aqui. Que vai ser trabalhada, assim, de um modo muito introdutório, porque é um conteúdo muito complexo, né, para ser tratado, assim, numa só apresentação. E, bom, o lugar da lógica no conteúdo dialético para pensar o inconsciente. A gente trabalha com uma lógica, né, só que não é mais uma lógica aristotélica. É uma lógica que cabe no conteúdo dialético. E o que isso significa? Esse é o tema de hoje. Tem um subtítulo, que é uma pergunta, né? Por que nós devemos usar a matemática diferente dos matemáticos? E esse subtítulo, a gente, de alguma maneira, não é que a gente vai dar conta dessa pergunta, porque, né? Mas a gente vai encontrar alguns pontos importantes, assim, de qual seria a diferença do conteúdo matemático para a psicanálise. Bom, o trabalho, né, o que vai ser feito hoje, assim, de uma maneira muito introdutória, é sobre a apresentação das linhas gerais, né, do que seria o saber absoluto no projeto de Hegel, que é uma coisa muito falada, mas pouco aprofundada. Algumas diretrizes de como o saber absoluto ele inaugura a ciência da lógica, que é um outro livro, né, não é a fenomenologia do espírito, que por efeito, né, pelas próprias passagens que foram selecionadas para trabalhar aqui, isso poderia nos conduzir ao começo do reconhecimento da diferença entre ontologia e uma lógica mais compatível com o conteúdo dialético. Então, o objetivo hoje é recolher dessas passagens paradigmas importantes e reflexões para pensar o inconsciente estruturado como linguagem, né? O inconsciente estruturado como linguagem, inconsciente não é linguagem, mas ele é estruturado como um. E a ideia é pensar o que estaria na base epistemológica para a gente ter um pouco de noção assim, do que seria isso, né? Com esse trabalho, eu não tenho nenhuma intenção e nem capacidade de esgotar temas tão complexos como esse. Né? Esse texto ele é a apresentação do encontro de questões de diferentes teorias que, quando se encontram, elas podem ajudar a entender alguns conceitos importantes para a psicanálise. Então, essa apresentação ela é um tanto atípica porque ela se trata dos bastidores de um trabalho de fundamentação, né, que está em curso. E por se tratar dos bastidores de um trabalho, ou seja, aquilo que a gente costuma pensar antes de escrever um texto, eu achei interessante a tentativa de organizar pelo menos alguns aspectos principais, segundo a minha leitura, né, do que está em jogo nesse debate. Bom, antes de elaborar a articulação conceitual que está em jogo nesse texto, eu quero trazer um embaraço moderno sobre o que aconteceu com o planeta Plutão. Isso porque, alguns anos atrás, nós tivemos uma grande convenção com astrônomos do mundo inteiro para solucionar um impasse que era basicamente o seguinte. Aparentemente, com as novas tecnologias, a gente conseguiu observar mais da órbita de Plutão. E aí o que a gente viu é que tinham bem uns 200 objetos com tamanhos muito parecidos com o de Plutão. E o impasse era o seguinte: ou a gente arrumava uns 200 nomes ou mais para novos planetas, ou decidimos que Plutão não é mais planeta. E a confusão estava armada porque alguma coisa é desmascarada aqui. Bom, importa pensar o seguinte: para não comprometer o sistema por onde pensamos esses objetos, Plutão pode ser tanto construído como destruído pela história. Ou seja, Plutão é ou não pela via da ausência ou presença de algo relacionado a um quantitativo, mas a partir do seu lugar no jogo com a linguagem, né? Esse é o embaraço moderno que nós vamos ter como pano de fundo para entender a apresentação hoje. Bom,
com esse texto, como esse texto ele não pressupõe dos interlocutores, de modo geral, uma leitura prévia de Hegel, a título de uma breve contextualização é importante relembrar alguns aspectos da teoria hegeliana. Eu até peço desculpas se soar repetitivo para pessoas que já estão mais familiarizadas. Bom, um desses aspectos é que a fenomenologia ela trabalha a oposição entre sujeito e objeto. Lá, Hegel faz dessa simples oposição o tema do livro inteiro, né? Que de simples a gente vai ver que não tem nada, né? O outro aspecto importante é que na fenomenologia, em cada capítulo, nós temos uma maneira menos ingênua de pensar a relação entre sujeito e objeto. Isso se dá porque esse texto é como um livro que vai aprendendo com o paradoxo do próprio texto o que deve comparecer no capítulo seguinte para pensarmos melhor essa relação entre sujeito e objeto. Ou seja, os capítulos pregressos, nos seus fracassos, eles dão notícias importantes do que deveria comparecer, no que seria o melhor modelo para pensar essa relação no capítulo seguinte. Vamos pensar só um recorte entre capítulos para entender, ou pelo menos ter uma breve noção do que seria esse movimento na dialética. Quando o capítulo 1 da fenomenologia quis recuperar na relação sujeito-objeto o que seria a certeza mais imediata e singular da coisa, a certeza baseada nos 5 sentidos de um indivíduo, o que de fato nós encontramos nessa passagem foi completamente diferente do que o capítulo 1 pretendia achar. Lembrando que esse capítulo pretende achar na singularidade das coisas algo importante sobre o que as fundamenta. Vamos pensar esse paradigma por um exemplo bem trivial, né? O ano ele tem 365 noites. O que tem em comum em todas elas para que tenhamos um só nome? Nós temos um objeto, noite, ou temos 365? A rigor, não temos nada de idêntico, a não ser que forcemos um pouco a barra, aceitando graus de diferenças que não comprometeriam a possibilidade de que um grupo social majoritário entenda e saiba aplicar isso numa frase. Ou seja, para conseguir dizer o objeto, nós tivemos que, na verdade, abandonar a singularidade que faz dele algo único. Quando noite pode ser qualquer noite, ainda precisamos entender como a coisa mais básica se fundamenta. Bom, nessa passagem do capítulo 1 para o capítulo 2, com o primeiro fracasso da fenomenologia, entendemos por que a singularidade não se mostra uma boa candidata a fundamento. Mas então, o que é isso que a percepção capta? E aí esse vai ser o tema do capítulo 2. O que importa pensar aqui para esse texto? Importa pensar que o capítulo 2 faz do capítulo 1 um jogo obsoleto com a verdade do objeto. Ou seja, apostar na singularidade como fundamento não serve mais. Ainda precisamos entender como a coisa mais básica e imediata se fundamenta. Só que com um acréscimo de saber que isso não poderia estar na singularidade. E aí, olha o tempo espiral aqui. O tempo ele é representado como uma espiral na fenomenologia do espírito, porque há um retorno para a pergunta do início, só que com um acréscimo de saber, de que o fundamento não pode estar no singular, por exemplo. E aí esse movimento ele vai avançando até chegar na dialética do senhor e do escravo e ultrapassá-la, é claro. Mas lá nós encontramos a seguinte configuração. O objeto, a objetividade, é o que estaria na posição escravizada da consciência. Por sua vez, a consciência, no seu momento individual, ocupa a posição de senhor, de portadora de toda e qualquer subjetividade. Seria algo equivalente ao momento subjetivista do eu penso cartesiano. Contudo, no avanço do processo, o que acontece é que nós descobrimos que subjetividade sempre esteve no conceito. E por isso também participa da objetividade concreta como um sistema. E é isso que nós vamos tentar entender nos próximos minutos como um ponto de partida estrutural da dialética para dar início ao debate. Hegel, na fenomenologia, ele conduz o nosso olhar para notarmos o que o nome fez com a coisa. Isso porque o simples ato de nomear nos obriga a abandonar o traço de singularidade que faz desse objeto algo único, né? E mais, com a fenomenologia, na concretude, o que encontramos é o que Hegel chama de unidade de determinações contraditórias. Apesar desse nome, que não diz nada por si, isso significa algo relativamente simples. Enquanto que identidade, para Aristóteles, quando reduzido ao mais elementar, é algo dado imediatamente, igual a si mesmo, A é igual a A, portanto A não pode ser B, que é o princípio de não contradição.
Ou seja, em Aristóteles, encontramos uma noção descritiva da realidade, mais elementar, né? Ou seja, é como se ela tivesse pronta na sua natureza primeira. Para Hegel, A, na verdade, é não B. Isso implica que o seu ser, a sua substancialidade, depende dessa oposição. A, portanto, só é por estar dentro de um sistema. Ele não é por si isolado, igual a si mesmo, como em Aristóteles. Na dialética, A também gera o efeito de ser igual a si mesmo, para a linearidade discursiva, mas ele só é na construção em oposição, onde os objetos dividem muro, né? A gente trabalhou isso na apresentação passada. A não é B, portanto, B contém A nos dois sentidos antagônicos, de contém em si e de barra, de algo que segura. E isso nos faz pensar que a fronteira que divide em duas ou mais identidades pertence a si e ao outro. Pertence à identidade e a seu diferente, né? Como o muro que divide duas casas. Com isso, quando ensinamos uma criança sobre a cor, fazemos isso como? Negando tudo que não pode ser cor, quando ela usa de maneira errada, e a cada negação nós aumentamos uma cadeia por onde o sentido ele vai ganhando mais consistência. Né? A é não B, não mesa, não cadeira, não tamanho, não textura, e assim vai. Bom, aprendemos um sentido quando sabemos identificar, quase que como um jogo, quando não é o caso. Ou seja, essa apreensão, ela nunca se dá pela via de um puro positivo. Ela é antes uma articulação. Essa negação, ela não é simples. E a gente vai entender um pouco do porquê mais à frente. Aqui a gente está lidando com uma negatividade que nega, conserva e supera ao mesmo tempo. O tema na dialética é quase como se nós estivéssemos estudando aqui a anatomia normativa da linguagem. Isso fica mais claro não na fenomenologia, mas na ciência da lógica, pelo menos na apresentação da ciência da lógica. A cada etapa da experiência na fenomenologia, a consciência unilateral, ou seja, o eu penso, ele se espanta mais com o fato de que consciência é antes uma expressão normativa do pensamento. É conceito, é palavra. Isso porque nós não temos pensamento de um lado e palavra do outro. Pensamos com e por causa de conceitos. E por ser assim, consciência é algo que participa dos objetos, porque objeto também é conceito. Também precisa de negação recíproca e esse processo ocorre sem que nós sequer desconfiássemos disso no começo. Foi só quando o saber se tornou um tema nas teorias críticas que descobrimos o que o nome fez com a coisa. E aí nós descobrimos que não foi uma simples etiquetagem ou uma pura descrição passiva da realidade. Se consciência, enquanto expressão normativa do pensamento, enquanto linguagem, estrutura o mundo à revelia da consciência individual, à revelia do eu penso individualizado, o que causa isso? A gente poderia pensar, o que causa tesouro significante? Essa é a natureza da pergunta na lógica da dialética. A lição hegeliana da fenomenologia é que quando um conceito ele tem materialidade histórica, ou seja, aparece pelo trabalho do negativo, na construção em oposição, lembra? O objeto primeiro teve que negar o singular para conseguir ser conceito, ser palavra. Foi o que aconteceu com a palavra noite, dada como exemplo. Inclusive, Lacan tem um exemplo muito parecido. Depois negou o seu outro dentro do sistema. A é um não B, onde a natureza de A ou de qualquer identidade depende dessa negação recíproca. Por isso vai se chamar de negação da negação, ou negação determinada, que são a mesma coisa. Que a gente está falando de uma negação que determina algo positivamente. É pela negação que geramos um dado positivo, se a gente for pensar a condição estrutural que a linguagem se ampara. Ou seja, não é o contrário. Não é pelo positivo que geramos a negação que a dialética tematiza. Nós até geramos uma negatividade proposicional, mas não a negatividade que está em jogo no conteúdo dialético. E saber essa diferença, eu acho que é muito importante. Com o discurso, nós até articulamos negações proposicionais, né? Mas não uma falta estrutural. Uma negação proposicional, ela é quase que empírica, né? Um buraco como falta de terra, né? A falta de paciência, a gente pode notar, porque ela é proposicional, e ela se refere a um dado positivo. No entanto, é como se a negatividade estrutural, diferente da proposicional, né, que vamos tornar tema nesse trabalho daqui até o fim,
Daqui para frente, nós vamos tentar entender como os conceitos eles deixam de se amparar num subjetivismo unilateral do eu penso, na cisão radical entre sujeito e objeto, e passa a ser sistema. Sistema que nos produz, inclusive. Bom, se pensarmos com Marx, entender que o ouro é valioso não tem a ver com um acordo voluntarista entre vários indivíduos. Né? Ou numa visão mais positivista, que ele até debocha, não tem a ver com o átomo do ouro. O valor do ouro tem a ver com processo, com trabalho e esquecimento. Né? Apesar de ficar esquecido, o ouro é caro porque a sua extração demanda muita mão de obra. Quando a gente diz ouro é valioso, Plutão existe, ou então Plutão não existe, é só um pedregulho, estamos participando de um sistema que antecede o individual. Ou melhor, que produz o individual tal como ele nos aparece. Vimos até agora bons argumentos da teoria de Hegel de que não há como dizer de uma diferença em si, imediatamente dada. Mas Hegel quer pensar como nasce a diferença, qualquer uma delas, desde a mais elementar. Vimos também de maneira arbitrariamente reduzida que o que temos é uma diferença que se abre dentro de um sistema em que identidade e diferença fazem parte de um processo imanente que inclui a negação recíproca, a negação determinada. Isso porque é dentro de uma cadeia que coisas podem se diferenciar. Com isso, a noção de identidade e diferença, ela não está garantida por uma exterioridade absoluta, um extralinguístico. A nossa formação aristotélica, que está em tudo, né? Ainda que você não conheça Aristóteles, torna essa compreensão muito difícil. Parece até um contrassenso, mas Hegel nos mostra que o que se dá numa completa oposição ao trabalho do conceito não é a multiplicidade de um agregado de coisas como acreditou Kant. Para Hegel, o que verdadeiramente está numa completa oposição ao trabalho do conceito é um mundo indiscernível. Porque quando é possível pensar o limite que demarca a unidade, o conceito de multiplicidade ele não está ancorado somente numa matéria bruta, numa realidade última, como independente de nós. Ao contrário, está num jogo linguístico com a própria palavra unidade. Isso porque ambas dividem muro e só são pela oposição que a linguagem estabelece em seu sistema. Porém, de fato, há um estado que preexiste ao pensar e ao efeito da palavra. Né? Nós contamos com uma pré-história. Mas quanto a este estado pré-linguístico, a rigor, do ponto de vista honesto de uma teoria crítica, lidamos com a pura indeterminação, ou seja, perde-se a unidade, a multiplicidade ou qualquer outro conceito que possa diferenciar uma coisa da outra. Então, a partir de agora, abrimos o debate com uma pergunta importantíssima, que é como contar isso que há no começo pré-histórico do ponto de vista da dialética? Que lugar isso ocupa na teoria? O que a dialética nos mostra é que toda diferença ela só é possível porque ela é discernível. Né? Mas ela é discernível dentro de uma cadeia, A e não B. Ou seja, nós produzimos os limites que demarcam essa diferença. E nós aqui é a história. A história aqui não é historiografia, é linguagem, é tesouro significante. Portanto, na dialética, é preciso pensar a nossa relação com a diferença. Porque se tudo que temos são conceitos, né, na verdade, para pensar as coisas, se tudo que temos são conceitos, qual é a nossa relação com o não idêntico? Aquilo que estava pré-história dos conceitos. Tá? A pré-história dos conceitos não é o que ficou para trás no sentido cronológico. É sobre o que temos antes da palavra circunscrever um objeto. Que natureza tem isso? O trabalho inteiro hoje é a respeito disso. Ou seja, nos próximos minutos nós vamos fazer tema justamente esse limite entre posto e pressuposto, entre Plutão e isso imediatamente posto, que deixa de ser Plutão quando observamos mais do seu entorno, para pensar qual o lugar da imediatidade na dialética. Bom, um tema que só vai aparecer na ciência da lógica de Hegel. Esse desdobramento a gente não vê na fenomenologia. Esse tema em Hegel nos conduz ao saber do limite entre história e o que a precede como uma operação. Isso porque limite aqui não pode mais ser quantidade. Não é a linha exata que divide uma coisa da outra. A história da pré-história. Limite aqui se aproxima não, é o que opera no cálculo infinitesimal. É o mesmo princípio. E Hegel vai trabalhar o cálculo infinitesimal, né? Que vem de Leibniz, enfim, tem toda uma briga aí. No cálculo infinitesimal,
trabalhamos com uma operação com valores infinitos, e uma das aplicabilidades é estimar uma área finita com maior precisão. Nosso tema na apresentação do que está em jogo no começo da ciência da lógica é essa operação por onde nascem identidades, que não se trata mais de uma linha que divide uma coisa da outra. O cálculo infinitesimal, ele não soma partes reais, e essa é a beleza desse cálculo. Considerar um retângulo com uma base que tende infinitamente a zero como forma de criar uma área precisa é um tema cheio de questões que não são muito caras aqui, principalmente para pensar alguns aspectos importantes da psicanálise e a maneira como a linguagem ocupa ali essa trama entre consciência e inconsciente. Eu tenho um monte de vontade de escrever só sobre isso e eu nunca consigo, porque tem que fundamentar tanto, mas um dia eu chego lá. Bom, vimos até aqui que a fenomenologia, ela lida com um conteúdo que não pode mais responder à lógica aristotélica. Isso porque Aristóteles, no seu texto, além de partir da cisão sujeito e objeto como algo dado, igual a si mesmo, ele não teve recurso para reconhecer subjetividade na materialidade concreta. A subjetividade para Aristóteles está sempre do lado do sujeito que aporta, sempre do lado do momento subjetivista equivalente ao eu penso cartesiano. Nesse novo cenário preparado pela fenomenologia, quando pensamos o lugar da intuição, a pensamos como algo que deixa de estar restrito a um sujeito, portador da intuição, e passa a ser um jogo dos conceitos com eles mesmos, tá? Que um sujeito, por ser falante, pode acompanhar. Veja, ao que nós recorremos para corrigir o uso infeliz das cores quando alguém usa de maneira errada. Não é um sujeito que porta a melhor percepção ou a melhor intuição, mas é o que a linguagem estabelece. Ela é o árbitro e o jogo ao mesmo tempo. Aprendemos com a fenomenologia que o objeto ele se libertou da certeza de si exclusiva da consciência individual, do eu penso. Ou seja, o objeto existe para a história, para a linguagem e se reconhece agora na expressão normativa do pensamento. Nesse novo contexto, quem vai intuir sobre esse objeto não é mais a dominação de um eu penso. É o objeto enquanto conceito. O conceito ele mesmo nas suas mediações, nas suas contradições normativas, que um eu penso, por ser falante, pode acompanhar. E aí tem uma frase de Wittgenstein, ela é curtinha, eu sempre coloco ela, mas é porque ela condensa bem o cerne da questão que está em jogo, onde ele diz, sensações são privadas, é compatível a dizer paciência se joga sozinho. E paciência é aquele jogo de carta que você até joga sozinho, desde que se aprenda as regras, que ao serem seguidas, permite que até alguém de fora interprete seu jogo. Podemos intuir individualmente algo? Sim. Mas para isso precisamos das regras do jogo por onde isso é possível. É preciso ser falante. É muito importante pontuar que a fenomenologia ainda não trabalha o que seria o conteúdo lógico, mas ela encontra tal conteúdo no seu último capítulo, que é o tema dessa apresentação. Isso acontece quando a fenomenologia chega na razão. Só no fim, a fenomenologia toca em um conteúdo lógico, de modo que o resultado desse exercício crítico inaugura a ciência da lógica, inaugura o que é filosofia para Hegel. Hegel não considera a fenomenologia como filosofia ainda. A ciência da lógica é um outro livro. Isso porque a fenomenologia, né, eu já falei isso, não é filosofia, ela, na verdade, ela tem a função de preparar o pensamento para uma. Ela é uma espécie de introdução, portanto. Esse aspecto ele só é percebido quando a gente olha para o projeto de Hegel como um todo, né? As suas outras obras. E ele vai dizer isso explicitamente, né, de que a fenomenologia não é filosofia, ela é um preparo na ciência da lógica. E a gente tem todo um problema de tradução, a ordem como esses livros foram traduzidos e como isso ficou ceifado do debate psicanalítico que trouxe a filosofia de Hegel como estando presente na fenomenologia do espírito, começo, meio e fim. O que não é verdade, né? Nessa função de introdução, a fenomenologia, enquanto preparo para o que é filosofia para Hegel, ela está para a lógica como uma vacina contra o jogo da identificação aristotélica, de partido A é igual a A, sem levar em consideração a cadeia produzida pela negação determinada, sem levar em consideração os bastidores da identidade. Outra forma de pensar o lugar da fenomenologia enquanto preparo é que ela funciona como o efeito de uma palavra lida. Se nós acompanharmos o seu desenvolvimento,
não tem como retroceder a esse aprendizado com a mesma intensidade que um leitor não consegue retroceder ao analfabetismo, a seu bel prazer. É impossível fazer isso. Bom, o fim da fenomenologia nos ensina que, ao mesmo tempo que a consciência individual, o momento subjetivista do eu penso, ele é conservado no processo, em nenhum momento isso é negado, esse momento unilateral da consciência, que pode ser confundido como um indivíduo, que porta uma consciência, também é superado pelo reconhecimento de que consciência, como expressão normativa do pensamento, é algo que não nasce no individual. Ou seja, não é o individual que pare a história, é a história que forja as ferramentas necessárias para que haja o individual. Essa inversão ela é fundamental para pensar Lacan e toda a sua economia psíquica. Com essa vacina da fenomenologia, percebemos que, na ciência da lógica, a consciência, na oposição sujeito e objeto, ela não é mais portadora de toda a subjetividade, como em Aristóteles. Consciência, como expressão normativa do pensamento, não ocupa só um polo da relação sujeito de um lado e objeto do outro. Nesse sentido, nós descobrimos que a consciência ela não está, nem nunca esteve restrita ao eu penso cartesiano. A fenomenologia nos ensinou sobre isso. Por isso que ela é um preparo para a filosofia. A filosofia que vai ser a ciência da lógica para o conteúdo dialético. Ou seja, a ciência da lógica, ela vai ser uma filosofia a partir do resultado da fenomenologia do espírito, que é o saber absoluto, que a gente ainda vai chegar lá. Uma convenção entre astrônomos para decidirem o destino de Plutão nos mostra que essa decisão mora no sistema que compartilhamos para pensar esses e outros objetos, não em um ou em outro cientista. E se tem uma coisa espinhosa que deu muito problema interpretativo, principalmente na leitura francesa de Hegel, é pensar que a fenomenologia, apesar dela nos preparar para a lógica, ela não participa do conteúdo da lógica. Ou seja, apesar do seu resultado encontrar um conteúdo estrutural, a gente ainda vai falar sobre isso, a fenomenologia ela não participa dos desdobramentos disso porque ela ficou presa demais na pergunta da essência do objeto, ainda com muitas expectativas não trabalhadas. Lembrando que o sucesso da fenomenologia não foi o achado do que ela queria num primeiro momento, mas o reconhecimento via seus fracassos de que a sua pergunta sobre o que fundamenta a objetividade estava equivocada. Por isso, Hegel inaugura um novo texto, pensando a questão do começo, ou seja, de onde os estudos da objetividade devem partir para não cair em arbitrariedades. Tudo isso à luz desses novos limites identificados a partir dos fracassos da fenomenologia, ou seja, a coisa não pode ser um singular, não pode ser um nome que se comporta de maneira isolada, dentre outras coisas que nós vamos aprendendo com o fracasso da fenomenologia quando acompanhamos o seu desenvolvimento. Isso tudo vai desembocar numa conclusão fundamental, que é o nosso objetivo hoje, chegar até lá minimamente. Filosofia, como uma ciência da lógica, começa na investigação da pergunta sobre qual o fundamento do começo, quando nós já descobrimos que consciência é algo que participa dos conceitos enquanto sistema. E que todo conteúdo imediato já é sempre mediado por esse sistema. Não tem como retroceder a isso. Uma vez que a gente chegou a essa conclusão, o que é isso que tem no começo? Então, recapitulando, a pergunta na ciência da lógica não é a mesma da fenomenologia do espírito, que queria a essência a todo custo, inclusive ela só fracassou tanto por causa disso. Agora a pergunta vai ser, o que é esse início, já que o objeto, quando aparece pelo conceito e traz consigo todo um sistema. A não é por si, é um não B, onde o outro necessariamente está sempre junto. Esse é o conceito hegeliano do estar junto de si, no absolutamente outro, que implica história, trabalho do negativo. A ciência da lógica, ela vai trabalhar o problema do começo lógico, que não pode ser identidade positiva, porque, como vimos, identidade é isso, que quando você pega uma, ela vem com a cadeia inteira. Quem fala uma palavra visando um sentido já fala uma linguagem sincronicamente. O engodo aqui é que se Hegel dissesse assim, ó, só a mediação, ele estaria fazendo psicologismo. Hegel também pensa a imediatidade e é exatamente aí que entra a lógica, o saber da estrutura. Na ciência da lógica, analisamos algo muito parecido com o que está em jogo no estádio do espelho. Vamos pensar o que está em jogo nesse esquema. Nós temos algo fragmentado de um lado e uma imagem produzida do outro.
Conceito é isso que nos permite dizer os dois lados. O sujeito não está só de um lado, não está na flor, no vaso, na posição do olho, na imagem. O sujeito é tudo que circula no sistema e é por efeito, e não causa. Nesse mesmo sentido, conceito não está só de um lado do esquema. Conceito é o que nos permite dizer os dois, supor os dois lados, fazer disso uma questão. Consequentemente, quando notamos a pré-história, só fazemos isso porque levamos conceitos. O conceito é que forja uma continuidade normativa entre história e pré-história. Paradoxalmente, usamos o que não estava na pré-história para poder contá-la. Deixa eu te interromper um pouco, porque tem gente de língua hispânica te assistindo e pedindo para você falar um pouco mais devagar. Desculpa. Tá bom? Roberto Hernandes faz esse pedido, tá? Bom, desculpa, vou fazer esse esforço e se por um acaso eu acelerar, me dá um toque. Tá. Bom, se a gente parar para pensar, o conceito ele tem uma carga tão forte que nós somos capazes de reconstruir o que seria o referencial empírico de algo jamais visto. Algo extinto há milhares de anos, tá? Dinossauros, neandertais, justamente porque osso não é igual a si mesmo, que podemos reconstruir a sua história. Achamos um osso de 2 metros e reconstruímos um referencial empírico, sei lá, 100 vezes seu tamanho, 1000 vezes seu tamanho. E não é o idêntico que garante que osso seja dinossauro. É o trabalho do conceito de pensar a relação entre eles. Uma relação cujo referencial empírico é incontornavelmente precário e orientado pelo texto da história do saber, orientado pela linguagem. É a linguagem, enquanto tesouro significante, que torna possível ver a aparência do dinossauro, ver a aparência do jamais presenciado por um indivíduo. Há tanto imediatidade como mediação em dinossauro. Contudo, quando o conceito descreve um objeto, é porque ele já o pressupôs historicamente, ele já o criou sem se dar conta disso, porque quem cria não é o individual, mas a história, a linguagem. A dialética, ela soube reconhecer que os objetos que saem da pobreza empírica imediata, que não conseguem a rigor nem a igualdade consigo mesmo, adentram na riqueza abstrata. Nesse caso, o sentido ele deixa de morar na coisa e passa a morar na linguagem, na história, no tesouro significante. E aqui aprendemos o valor de considerar o objeto como algo também mediado, porque é na mediação que vamos poder dizer sobre a objetividade. Quando a consciência, quando a coisa, ela avança para a identidade, quando nós podemos dizer assim, isso aqui é osso, o começo que nós estamos tentando entender a sua natureza lógica tem que ir em direção retrospectiva e reconhecer o trabalho do conceito que ficou estranhado para notar que é uma espécie de bastidores dessa identidade. Ela, por si, não pode ser o marco zero. Ela é o resultado de uma operação, que é o que nós estamos tratando hoje, né? Essa operação que se dá antes da identidade positiva. Nos bastidores, encontramos uma operação, não a linha que divide uma coisa da outra, fulano e seu corpo, história da pré-história. Por isso, isso aqui eu posso pular. Tá, vamos lá. Se olharmos para o exemplo de Plutão, fica mais fácil entender que a reflexão, ela põe e pressupõe. Nesse caso, a reflexão, ela parte do sujeito individual, mas ela o ultrapassa por princípio, isso porque não seguimos regra privadamente. O destino de Plutão vai se orientar pelo sistema com o qual o pensamos de maneira compartilhada. A reflexão é um trabalho exercido pela linguagem. Ela não deixa a coisa tal como era na sua pobreza imediata e indiscernível do começo lógico. A reflexão reposiciona um começo para nós. Vamos pensar um exemplo. Quando um bebê recém-nascido chora porque está puxando o próprio cabelo, se o que causa esse fenômeno, a rigor, não pode ser um sujeito, porque ser sujeito já é efeito de algo que, por sinal, vai aparecer na interpretação de alguém que o nomeia, de alguém que aposta na unificação de uma imagem, o que estamos diante não é uma ausência simples, proposicional, quantitativa de sujeito. Estamos diante de algo fragmentado, que ainda não compartilha da aposta no jogo que nós fazemos de que tem alguém ali. Bom, se tudo der certo, esse sujeito, que por enquanto só aparece na interpretação de outros, ele vai se comprometendo com a linguagem que lhe produzirá enigmas, que surgem no laço.
e não antes. Né? O sujeito que vai se dando conta de coisas do tipo, eu sou para alguém, não sei bem o que querem de mim, a hora que fala, que conta, que dança, se aproxima, se afasta. O que significa que, para que o sujeito seja causa num sentido discursivo, é necessário um texto. Não tem enigma sem texto. Não estamos negando a existência de uma pré-história, eu estou evitando falar a palavra corpo aqui, porque o que estamos evitando é a existência de corpo como fundamento primeiro. Há uma carga dogmática ao afirmar que quem faz isso, puxa cabelo, foi um corpo biológico, sistema nervoso central e etc. Do ponto de vista dialético, o início da história linear não pode ser o fundamento do conceito de sujeito que a crítica nos mostrou ser trabalho estranhado. Isso porque o senso comum, ele não reconhece, acho que nem precisa, que muita água teve que rolar para que um fulano pudesse ser inscrito assim. Para o senso comum, é como se o bebê já fosse algo por si, independente de nós, ele só não consegue se expressar. A gente tem que ficar adivinhando, né? Dizer que na psicanálise lacaniana não tem corpo biológico como fundamento, primeiro, é para nos atentar ao caráter dogmático desse conceito como um ponto de partida, tendo em vista a nossa prática. Tá? Para um médico, é desejável que se entenda algo sobre o sistema nervoso central, corpo biológico, em um outro lugar e para outros fins. Isso não significa que o imediato, o que está posto, só aparece quando a palavra, muito embora tenha algo de verdade nisso, só que não pela via quantitativa, mas pelo seu lugar no sistema da linguagem. Não à toa, Lacan vai falar de materialidade, que é isso que aparece ou é produzido por um sistema. Então, recapitulando, o problema moderno sobre o que há no começo, nós já sabemos com a fenomenologia que ele é pobre do ponto de vista teórico se pensarmos esse conteúdo por si, imediato e isolado. Ele não tem essa riqueza toda de uma existência independente de nós, tal como os empiristas clássicos acabaram supondo. Isso produz uma nova questão. Qual? Quando o princípio, ou o que fundamenta, não coincide com o início tal como ele nos aparece. Né? E mais, quando o princípio, ou o que fundamenta, só se conquista no final de um processo de análise do saber. Quando o saber se torna tema, identificamos um processo sobre o que o nome faz com a coisa, que teria ficado excluído, estranhado da experiência individual no momento subjetivista do eu penso. Lembrando que a normatividade, ela é o ponto cego da percepção individual, porque uma vez participantes de uma normatividade, uma vez falantes de uma língua, o passado disso, a pré-história disso, não se divide entre memória de leitores e analfabetos do conteúdo normativo da realidade. Uma vez leitores, isso modifica tudo, até o lugar por onde contamos o passado. Para nós entendermos como isso muda o cenário, podemos pensar o seguinte: se voltarmos lá no paradigma do capítulo 1 da fenomenologia, sobre a sensibilidade que nos permite a certeza testemunhada individualmente com base nos 5 sentidos. Quando pensamos na imagem clássica, o que a ciência fez quando buscou conhecer seus objetos? Levou para um laboratório e olhou bem de pertinho, sem se dar conta de que o objeto aparece antes na interpretação. Contudo, a objetividade aqui em questão na lógica dialética é essa que soube converter criticamente a expectativa do que parecia ser o mais concreto e determinado, o objeto imediato e independente de nós, no mais pobre de determinação sobre si. Tão pobre que, a gente não que ele não consegue ser igual a si mesmo, a não ser por um sistema de negação recíproca, a não ser pela mediação, pelo que a palavra fez com a coisa. Esse é o grande feito da fenomenologia, e por isso que é um livro tão importante. Bom, se não são os limites que a história produz como uma operação para contar a diferença, o mundo permanece um completo indiscernível. Inclusive, está aí uma coisa que Lacan elogia em Hegel. O problema aqui é que, com o preconceito da pura imediatidade presente no capítulo 1 da fenomenologia, que representou o impulso da ciência moderna, o começo ele foi tomado pelo todo. Com isso, nós suprimimos seu processo pela ideia de que, diante do objeto, já estaríamos diante de tudo que diz respeito a ele imediatamente. Com o preconceito do puro imediato, forçamos coincidir início e fundamento. O custo disso foi altíssimo do ponto de vista dogmático. Olha os problemas que a gente encontra hoje para pensar gênero, questões raciais e outras por causa desse preconceito moderno frente aos seus objetos. Ao aplicar nomes aos eventos, vamos pensar na disposição aleatória entre cara e coroa quando a gente joga várias vezes uma moeda. O ponto é que o nome ele não faz uma pura descrição do que está na realidade. Apesar de os critérios
que usamos para contar um horizonte de eventos, eles demandarem convenções, em algum grau há uma contingência nessa escolha, porém, uma vez convencionados a nível simbólico, não é o individual, o nome ele faz mais do que uma pura descrição, porque com ele nós criamos uma operação por onde é possível algo da ordem da necessidade, algo que acontece à revelia do sujeito individual. Passamos da pura contingência para a leitura do que é necessário, que nos dá notícias sobre como se abre determinado evento quando contado. Essa passagem para o que é contado não é mais tão aleatória. Ela possui uma carga normativa compartilhada por nós falantes. Ou seja, quando contada, essa aleatoriedade ela se torna parcial, na medida em que o resultado ele está restrito a uma matriz simbólica, que também está viva e em movimento. Né? Por exemplo, ao contar a moeda as moedas dessa forma, estaríamos submetidos ao aparecimento de uma coisa ou outra. Essa condição é sine qua non, já que uma moeda ela não pode cair cara e coroa ao mesmo tempo. Com isso, nós criamos condições de dizer, isso aqui já apareceu antes, olha, saiu 3 vezes cara de novo, e inclusive nomear isso, né, pensando no repartitório. Quem deu aulas muito boas sobre isso foi a Luciana, e teve a apresentação do Boto também. E é interessante porque na apresentação do Boto, o começo, sempre tinham perguntas, por que vai do 1 até o 3 e não até o 4? E o tempo inteiro ele tinha que falar convenção, convenção, convenção. E, bom, a dialética está nesse primeiro momento, né? Qual é o efeito da convenção como pura contingência e como isso desemboca num jogo de necessidades. Bom, e aí mais, né? Dá para a gente pensar, se alguém disser que uma vez jogou a moeda e caiu cara e coroa ao mesmo tempo, a gente poderia inferir que isso não seria possível dentro de uma cadeia na qual se encontra essa matriz simbólica, que também não é uma coisa boiando no universo, né? Não dá para falar disso agora, mas aqui parece uma chave importante para pensar a psicose como um registro que suspende o efeito desse grande outro, né? Dessa matriz simbólica. Quando olhamos para os efeitos de linguagem na psicose, à luz do que se sabe na neurose, acabamos falando que o sujeito delirou na realidade, né? Mas, bom, se se trata de outro registro, o que parece ser o ponto de vista que Lacan está trabalhando, a gente pode pensar no delírio não da realidade, mas no delírio como realidade. E aí tem muita coisa implicada aqui, seria um outro texto, um outro tema, mas são só pontos que me fazem pensar, né, nessa questão estrutural. Voltando aqui. Com a operação frente ao aleatório das moedas, um falante ele pode se tornar capaz de saber algumas possibilidades e impossibilidades do que se dá em determinadas passagens, dentro de uma cadeia. Né? Daí todo aquele exercício de pensar, pensando no repartitório, né? De passar do 1 para o 3, precisamos necessariamente passar pelo 2 e etc. Chamar isso que a palavra faz com a coisa de operação e não descrição é dizer que um achado, um fato empírico, ele não estava disponível numa natureza primeira. Ou seja, a linguagem é a necessária operação na qual a realidade discursiva se abre como um fato. Com essa operação, nós criamos e encontramos concomitantemente. Só que quem cria é a linguagem e quem encontra é o sujeito que se inscreve nessa linguagem. Isso porque estamos submetidos a uma matriz que determina condições estruturais sobre a diversidade dos possíveis, dos impossíveis, não do sujeito num primeiro momento, mas da linguagem. Depois isso vai aparecer no texto por onde o sujeito é feito. Ou seja, esse primeiro princípio, ele vai se reproduzir na cadeia significante como um efeito de apropriação que um sujeito faz da linguagem. Então, esse mesmo movimento vai aparecer ali no discurso do sujeito. É curioso como nós temos nomes para identificar o que é um achado. Né? Dizer que eu achei alguma coisa significa que no ato de achar eu não criei, apenas encontrei o que já estava pronto. Temos nomes para os casos em que criamos algo, né? Imagina alguém que inventa um nome inédito para dar para o filho, né? Que nunca teve nada idêntico. No entanto, o melhor conceito que nós temos para descrever o que a gente cria e acha concomitantemente se chama dialética. Né? Porém, na dialética, o que há é uma operação de achar na medida em que a linguagem já criou
e criar na medida em que achamos as ferramentas oferecidas pela linguagem. Isso porque quem cria não é o individual, mas a linguagem. Ela é a causa primeira. Essa é a trama presente na superação da dialética do senhor e do escravo. Mais à frente a gente vai falar o que está em jogo aqui. Mas antes de falar disso, vamos pensar de forma bem rápida e sucinta o paradigma dos modelos matemáticos. E eu vou abrir esse tema, eu até consegui acrescentar isso ao texto por causa do grupo de psicose, né? Então, para quem estava lá, vai soar um pouquinho repetitivo. Bom, esse tema é importante porque, às vezes, o modelo na matemática, ele confunde, quase como se ele estivesse contradizendo a dialética de Hegel. Isso porque esse modelo ele consegue se conservar como um sistema fechado, algo que não muda, não sofreria com os efeitos da contingência histórica. Isso cabe também para o repartitório. Tá? A reflexão que eu quero trazer é que o artifício criado para gerar consenso, ele nunca pode cumprir completamente com a sua pretensão. E é nessa minúcia que a dialética se desenvolve. Porque até na melhor das hipóteses da matemática euclidiana, esses dados oscilam. Isso porque a matemática, quando ela desenha um triângulo, ela o faz com a certeza de que as linhas podem sair meio tortas, porque um triângulo perfeito é antes um conceito. Não mora na coisa imediatamente posta. Se a gente olhar com atenção, até na dedução matemática, não se conserva a perfeição na coisa, a menos que façamos essa aposta no conceitual. Bom, se na matemática, em tese, conseguimos excluir todas as intromissões contingentes, conseguimos excluir a história, até que se chegue num dado purificado, um triângulo perfeito, o que fica não é a dedução perfeita de algo que já estava lá. Né? Tem um hegeliano que diz que Hegel diria que a própria exclusão para tornar possível essa purificação dos dados, ela é contingente, ou seja, ela pode ser questionada. E isso vai levar Hegel a trabalhar a ideia de que quando estudamos a química, por exemplo, não estamos olhando dados, estamos produzindo esses dados com o sistema com o qual pensamos. Ele vai falar disso na ciência da lógica. Lacan vai trabalhar com exemplos muito parecidos, né, nessa mesma linha. O que se descobre empiricamente pressupõe categorias lógicas. No entanto, para Hegel, a lógica ela não se faz por um pensamento sem intromissão da história, né, como parece acontecer em Aristóteles ou na matemática. A crítica que está em jogo aqui ela é direcionada aos princípios lógicos universais como independentes uns dos outros, como ahistóricos, ou seja, damos importância aqui na dialética ao fator convenção, coisa que a lógica de Aristóteles passou por cima. A gente vai partir daqui e ponto. Matéria bruta é isso. Vimos que até o número, a quantidade, para se fazer sentido, ela tem que vir acompanhada de um texto. Com a reinauguração da lógica dialética, nós passamos a lidar com uma noção de que até na primitividade da aparência do conteúdo já temos algo fruto de um processo elaborado, em si devedor de convenções, as quais uma lógica não pode excluir. Tal exclusão cairia em um lugar perigoso do fetichismo de um positivismo lógico. Lembrando que a ciência ela compreendeu a concretude como um ponto de partida porque ela elegeu uma série de critérios elencados para que um dado pudesse ser considerado matéria bruta e ponto de partida de toda e qualquer análise. Hegel está dizendo que até esses critérios elementares não estão dados, nós os convencionamos. Hegel questiona a necessidade desses critérios no sentido de que sempre vamos ter critérios. Ninguém está abrindo mão disso. Mas o que vai ocupar esse lugar precisa ser analisado. Se a gente olhar com atenção, a história ela já se mostrou bem arbitrária na escolha desses critérios para contar o que há no começo. E o que seria o nosso ponto de partida frente à análise das coisas. Com Hegel, podemos afirmar que na dialética, o começo não se trata de uma concretude clara e distinta. Né? Na verdade, a dialética trata-se de um anticartesianismo, uma vez que Descartes dizia que a verdade, antes de ser verdade, é devedora de algo claro e distinto. Isso, para Hegel, é ser arbitrário com o começo. É pressupor demais. Lembrando que na dialética, a coisa ela tem que ser por necessidade e não desejo individual ou autoimposto. A superação da dialética do senhor e do escravo nos preparou para isso. Né? Porque é ali na altura da dialética do senhor e do escravo que Hegel diz, e aqui eu vou parafrasear, porque eu tive que tirar o tamanho de tudo. Se a realidade ela não pode ser isso que pressupomos em todos os capítulos pregressos a ela,
Lembra? A gente foi tentando dizer o que era esse objeto, na relação sujeito-objeto, e ia fracassando, né? Bom, se a realidade não pôde ser isso, o que foi que nós fizemos? Nós estávamos desejando sem que nos dessemos conta disso. No entanto, a fantasia era de que nós estávamos só descrevendo a realidade das coisas. O resultado é que nós coagimos a realidade a ser algo que, no fundo, tinha a ver com o nosso desejo. Ao falar das coisas, estávamos atendendo a uma demanda de reconhecimento. Ou seja, o começo se apresentou como um preconceito nosso, como diferença imposta pelo desejo, e não pela necessidade conceitual, e não pela ciência. Essa é a denúncia hegeliana. Nesse sentido, a superação da dialética do senhor e do escravo na fenomenologia foi justamente a tomada de consciência do desejo por trás da verdade. E, ao mesmo tempo, como superação disso, e esse é o nosso esforço aqui, tentar entender isso, é o reconhecimento da busca crítica por uma noção de verdade livre das determinações impostas pelo desejo unilateral, subjetivista, imaginário, dogmático. Com isso, a lógica na dialética, ela nos orienta de uma maneira menos dogmática para pensar o objeto e, portanto, o sujeito. Quando o começo finalmente se entende livre para colocar a si como objeto, sem a consciência unilateral, sem o indivíduo como fundamento ou causa primeira, sem precisar coincidir início e princípio, sem precisar partir da linearidade cartesiana arbitrariamente imposta, nós reconhecemos a inversão via superação de que não é o escravizado que depende do senhor, mas é o contrário. Não é o objeto que depende do sujeito para existir, mas o sujeito que depende da objetividade histórica. A objetividade como expressão normativa do pensamento, a objetividade como linguagem, é o sujeito que depende do objeto. Portanto, os dois momentos da consciência, senhor e escravo, não são o produto de dois singulares, mas o resultado, ou melhor, o efeito de um modelo que já parte da cisão sujeito de um lado, objeto do outro. Essa separação arbitrariamente imposta vai dar no que a gente vê acontecer na dialética do senhor e do escravo. Tem um estudioso, que é o Brandon, e foi apresentado a esse autor por causa de um trabalho de um amigo, o Arthur Luckmann, que fez um mestrado sobre, bem interessante. E o Brandon, ele trabalha uma articulação com ideias wittgensteinianas, e em uma delas ele pontua algo onde ele diz assim: mesmo na ordem mais simples do senhor ao escravo, vá pescar, de simples não tem nada. Todo o sistema já estava ali de maneira não positivada. E essa articulação é importante porque se o senhor, o momento subjetivista do eu penso, fosse de fato portador de toda a subjetividade, lembrando o que o senhor escravo representa ali, bom, se fosse de fato portador de toda a subjetividade, como acreditou Kant, estaríamos em solo heterônomo, onde o objeto em si não dependeria em nada de nós para ser alguma coisa. Agora, o que impedia o reconhecimento de que o saber sempre esteve do lado escravizado e o que o mantinha estranhado da sua própria produção, né, era só uma aparência mal fundamentada. E é por isso que ela pode ser questionada e se reorganizar em uma outra disposição no capítulo seguinte, com o reconhecimento de que, sem o trabalho do escravo, sem o trabalho do objeto, sem o trabalho da objetividade conceitual, o sujeito não é nada, não importa nada. Ele sequer existe por si. O objeto como resultado das predicações nos faz pensar: o que causa predicação? Se não é sujeito como causa primeira, é o quê? Bom, não basta dizer que o objeto é mediado. Isso é pouco. Hegel vai trabalhar em que medida o objeto posto para a história dos conceitos é mediado a partir de uma ciência do conceito. Isso porque não é qualquer coisa que pode mediar um objeto. Tá? Há um limite dessa plasticidade. Isso eu acho fantástico em Hegel. Né? Não é porque o objeto é mediado que cabe qualquer coisa ali. Portanto, a lógica trabalha com o tema do imediatamente posto, que só não aparece como imediato porque a mediação ela participa dos dois lados desse processo, da história e da pré-história. A novidade é que o saber do conteúdo lógico nos chega como resultado crítico. Não é o empírico, em sentido clássico, que vai nos apresentar toda essa trama. É o conceito em seus paradoxos que nos faz notá-lo, e não a objetividade simples e imediata. Aqui aprendemos que o aspecto positivo de algo só se abre pela mediação.
Portanto, na lógica, o que se torna tema é justamente esse imediato, que não pode existir por si como um dado positivo, mas pode ser pressuposto dentro de uma lógica, desde que aceitemos a sua pobreza de determinação a priori. Por isso, teríamos que considerá-lo estruturalmente. E esse aceitar, ele não é voluntarista. Tá? É uma condição imposta pela própria estrutura da linguagem. Vamos para a fase mais importante para fazer sentido esse trabalho. O saber absoluto é a tomada de consciência do nada saber da aparência do positivo imediato. Olha como faz diferença pensar o saber absoluto como algo que não corresponde ao quantitativo, ou seja, não é um jogo entre parte e todo, onde o saber absoluto é o saber tudo. Saber absoluto significa dizer que o que parecia ser o mais rico de determinação imediata se converte no conteúdo mais pobre de determinação. O saber absoluto, portanto, toca em um conteúdo estrutural. Saber absoluto em Hegel quer dizer de um reconhecimento do limite da razão no dizer da coisa. Bom, a prova disso é que a dialética ela não quer dizer o passado no que ele foi. Não tem como encontrar isso na dialética. Freud tinha essa expectativa quando pensou o trauma, graças às suas bases epistemológicas. A dialética é antes um compromisso com o tempo presente quando entende a sua relação imanente entre um conteúdo e seu absolutamente outro, que no caso é a história, é a linguagem. Plutão é ou não planeta, a depender da história. Veja como isso é importante como base epistemológica para pensar a demanda de uma análise. O traumático como algo que mora na linguagem. Eu vou fazer uma pequena digressão aqui para a gente notar o impacto disso na prática clínica. Se a gente levar a sério os pressupostos de Lacan, a criação em uma análise, ela jamais pode ser voluntarista de um eu que causa linearmente alguma coisa. A criação na análise se dá por efeito. Nós somos causados pelo modo como jogamos certas cartas, e um analista ou uma analista é quem conhece esse fenômeno na relação de uma análise. Qual fenômeno? O sujeito como efeito de um texto. O papel analista presente na relação testemunha com o que aquele texto está comprometido sem que isso possa ser ignorado, esquecido. Daí a importância de entender a cadeia significante. Portanto, o conteúdo que importa para uma análise não se relaciona como um denominador comum ou um equivalente geral entre o que se diz e o que se sabe na relação entre dois, pensando no paradigma da comunicação, que seria o eixo imaginário, que representa inclusive a resistência no esquema Z de Lacan. Na verdade, o conteúdo que importa fazer dele um tema para uma análise é esse que se relaciona com o próprio texto do analisante. Ele só é por causa do texto que o porta. Né? E aí, pensando no exemplo, alguém que sofre um acidente e diz assim, eu não duvido que eu que tenha provocado isso, porque eu não aguento mais voltar para aquela casa. Alguém que diz isso em análise, né? Isso o quê? Se não foi ele que provocou, poderia ter sido. Nos direciona para o comportamento significante em que uma cadeia, quando a gente pensa o sentido daquela casa, né? E aí eu não vou trazer como isso estaria associado a uma cadeia, mas trazendo pelo comportamento significante, o sentido daquela casa não pode mais ser um denominador comum. Escutar como essa queixa chega, portanto, não vai nos orientar na tese de se o sujeito provocou ou não o acidente. Interessa que ele provocou essa frase, que diz, no jogo que eu jogo, não seria estranho, né? Estaria dentro das regras do jogo, acabar com tudo para não ter que retornar. Bom, mas retornar para onde, se aquela casa aqui não pode ser um denominador comum entre o que eu sei e o que o outro diz? Por mais que eu já tenha descrito sobre essa casa. Né? E, a meu ver, é aqui que o mal-entendido fundamental precisa atuar. Mas isso também é um outro assunto. Com Lacan, podemos pensar que a demanda ela é construída em uma análise, enquanto que a queixa é algo dado. Né? Quando pensamos nessa colocação, provoquei ou não um acidente, com o saber estrutural e de que a linguagem sempre fracassa, de modo que chegar a essa resposta seria impossível, faz do manejo em análise a possibilidade de nos apropriarmos dessas características estruturais do discurso e fazer aparecer isso que, por ser dado como óbvio, unívoco, torna o discurso tautológico. O sentido que ocupa a posição aquela casa, que faz todo o enunciado aparecer num modo de contar a realidade, fica preservado na queixa. Porque lá ele não se torna tema, lá ele não se contradiz, lá ele está perfeitamente entendido pelo eu, pelo imaginário. A função analista precisa abandonar esse efeito de saber
o que o outro quis dizer, para botar o sujeito para falar o que é isso que se passa quando ele diz aquela casa, entendendo os efeitos que isso pode produzir em uma análise. Bom, os graus de importância do que é dito, o que nós destacamos e por que motivo. Isso não pode ser aleatório, tampouco orientado por uma moralidade. Com a função analista, com a função analista, entendemos o funcionamento do discurso por uma via muito diferente da comunicabilidade de uma conversa. É isso que a topologia nos ensina sobre o que mantém vivo um sentido, o que mantém vivo o jogo do que circula. Imagina se a pergunta ficasse presa em expectativas aristotélicas que sim de fato e o que alguém diz sobre ele. Né? Divide forma e conteúdo. Olha como é fácil cair em coisa do tipo, vamos trabalhar essa culpa, porque você acha que colocaria a sua vida e de outros em perigos, entendendo o que o outro quis dizer. Né? Aí o outro fala que se sente uma pessoa horrível, que isso, que aquilo. Vira quase que uma manutenção dos efeitos de discurso tal como eles aparecem. Pensando no repartitório, a improvável circulação infinita entre um é possível. Né? Voltando dessa digressão, eu tendo a apostar que é uma grande intuição, sim, de escolher na álgebra a representação não do que é fenômeno, mas do que é estrutural. O problema é o telefone sem fio que isso vai dar, cujo trabalho do negativo muitas vezes é perdido porque é lido como não é lido como sistema, muitas vezes é lido como simples ausência. E acaba convertendo esse conteúdo em um quantitativo que nos joga de novo em Aristóteles. Pensando no estádio do espelho, é por isso que vai ter tanta gente em todos os lugares querendo localizar nos termos o que representa cada coisa, como se houvesse uma correspondência. Vaso é X, flor é Y, quando na verdade o que temos é uma operação para mostrar o sujeito como efeito e não causa. O que nós vamos precisar nos atentar quanto à correspondência frente ao esquema é o discurso. Esse sim vai poder ser lido como ocupando uma posição no esquema. Quando falamos que não há corpo biológico na psicanálise lacaniana como fundamento, eu concordo em absolutamente, sem estranheza, principalmente se pensarmos que a demanda de uma análise certamente não é igual à demanda de um braço quebrado. Mas eu percebo que sem essa passagem crítica do lugar da linguagem, a gente só parece, né, um bando de lunático, dizer que para estudar Lacan não tem corpo biológico, e isso dá muito problema, né? Ser colocado assim, como uma simples ausência. É por isso que a gente vai ter tanto problema por pensar a negatividade como simples ausência. E mais do que isso, como uma negatividade proposicional. E mais uma vez, ao pensar o negativo dessa forma, isso faz com que ele se converta no seu oposto, ou seja, tirar um corpo da teoria como ausência simples, no fundo, é positivá-lo pela via do absurdo. As pessoas ficam muito horrorizadas com isso. A negatividade aqui é sistema de passagem, por onde até o conceito corpo nasce. E a transmissão dessa articulação conceitual não cabe no matema. Isso o matema não transmite. Inclusive, essa articulação conceitual ela é um pressuposto para que possamos entender melhor os esquemas, o matema. A lógica dialética ela não cria cisão entre história e o que a precede, entre fulano e seu corpo. Quem faz isso é a lógica de Aristóteles. A lógica na dialética ela é muito mais um lugar de reconciliação, porque a dialética ela consegue considerar o imediato sem positivá-lo. Ela entende que o objeto ele é um resultado em aberto. Isso porque nós descobrimos com a fenomenologia que o objeto sempre foi o que colocamos nele, a nível histórico. E, portanto, a sua plasticidade demanda o reconhecimento do texto por onde esse objeto tem voz. Lá nesse texto, né, na linguagem, a objetividade fala, ela é viva. A matriz simbólica, ela tem um movimento próprio. A crítica é quase como se nós precisássemos nos realfabetizar numa outra expectativa quanto à verdade dos conceitos. Com a ciência da lógica, a condição imediata das coisas, ela não precisou ser positivada para ser um dado importante. Ela se manteve estrutural. Isso porque nós a aceitamos como um limite. Consequentemente, o lugar do conceito de verdade do objeto na dialética vai mudar drasticamente. Isso porque, se a verdade do objeto é um resultado, ela não pode ser o ponto de partida absoluto, porque traz junto de si a mediação, que, por sinal, nós a construímos, lembrando que nós aqui é a história, é tesouro significante. Nesse sentido, não há como achar verdade em terreno heterônomo, absolutamente alheio a nós. Na verdade, nem a verdade mais elementar, né,
consegue essa proeza, né? Nem o penso, logo existo. Esse teria sido o maior preconceito da ciência moderna. Isso porque na separação entre verdade e certeza, muito comum nas várias tradições teóricas, principalmente anterior a Hegel, é muito comum ver coisa do tipo assim, já que a gente não tem a verdade, vamos pensar a partir da certeza mais elementar. Né? Com essa articulação, o problema é que há uma pressuposição de que o mundo sempre esteve pronto na sua suposta verdade última. A novidade da dialética de Hegel é que o fato empírico humano, nem o mais elementar de todos, não está pronto. Isso não está dado imediatamente. O conceito é a necessária mediação na qual a realidade se abre como um fato, na qual a pré-história se abre como um fato, inclusive. Lembrando que nós contamos a pré-história com que a rigor não estava nela, que é a linguagem. Portanto, na lógica dialética, não buscamos algo como a verdade do mundo primeiro. Buscamos analisar, né, de uma maneira retrospectiva, como foi possível algo como a certeza, como a verdade. Por isso, a noção de progresso na filosofia de Hegel está atrelada a um olhar para trás, é um olhar retrospectivo. Nesse caso, a teoria lógica é sobre as condições por onde foi possível algo como a verdade, e não o que é verdade como se ela já estivesse pronta. A lógica, ela é altamente abstrata porque nós estamos lendo o pensamento se pensando, o pensamento jogando as suas próprias regras e causando nós, e não o contrário. Tá? Não há outra forma de dizer essa passagem para o normativo que Hegel tematiza na lógica, a não ser em termos abstratos. Qual passagem? E aí é que a coisa começa a complicar. Do ser ao nada. Essa é a primeira passagem. Depois nós vamos ter outra que não vai ser tema aqui. O tema é essa primeira passagem. O primeiro conceito da lógica para pensar o começo representa a passagem do ser para o nada. Vamos tentar entender por que essa ordem é aparentemente esquisita. Para começar, ser e nada aqui coincide na mesma coisa. Como assim? Isso implica que ser equivale a dizer sua aparência, o ente, Plutão como planeta, por exemplo. E nada não é ausência, é a coisa imediata, aquilo que descobrimos ser pobre de determinação, não é desprovido. Lembrando que nada aqui é sobre o limite da razão no dizer, é o resultado crítico da fenomenologia do espírito. É o nada poder dizer da aparência do positivo imediatamente dado. Lembrando que a razão aqui também não é individual, é conceito. E, portanto, estamos falando do jogo dos conceitos com eles mesmos. Apesar de, no começo, ser e nada estarem unidos, no começo, ser e nada são diferentes momentos da coisa. Essa diferença que só se abre pelo conceito, que é o que permite que o começo aponte para algo que não é ele próprio. O que é esse outro? A linguagem. O sentido como cadeia. Tesouro significante. Do ponto de vista, dado esse reconhecimento, né, produzido pela crítica, nós temos uma base epistemológica possível para que a identidade seja um resultado. Para Hegel, a conquista crítica, o progresso dentro do sistema dialético, é esse por onde o começo. Ele é um nada do ponto de vista da coisa que se tornou pobre a ponto de não conseguir ser igual a si mesmo, sem a mediação, que tem que se tornar algo. Ele não pode ficar nesse lugar, é impossível. Nada esse nada poder afirmar da sua aparência do positivo, ele nunca fica nesse lugar, ele sempre avança. Isso porque ele não é indizível. Muito pelo contrário, né? Diga-se de passagem. Hegel, ele é absolutamente contra uma realidade indizível. Inclusive, indizível é uma palavra dizível, né? Então, seria uma contradição. É importante bater na tecla de que a negação imanente, ela não pode estar no mesmo estatuto da negação proposicional. Porque na lógica, nada não é ausência, não é falta de algo, não é empírico, não tem um portador. É o momento lógico onde não há relação entre parte e todo ainda. Lembrando que estamos pensando a estrutura do começo pelo paradoxo da linguagem. O campo aqui é especulativo e não poderia ser diferente. Parte e todo são conceitos forjados na história, onde os objetos dividem muro, numa negação recíproca. Portanto, para Hegel, o mais originário não pode ser identidade. O mais originário é passagem para o normativo, é trabalho. O mais originário é trabalho. Porém, quando a gente nota essa passagem, é porque ela já passou.
Isso porque nós anotamos pelo conceito, porque ele é um resultado, a gente chega nessa conclusão. A gramática de uma língua existe também dessa forma, né, que a lógica está tentando nos atentar. Ela nunca foi o nosso ponto de partida. Não é de lá que uma linguagem nasce. É só depois que uma língua acontece que vamos extrair suas regras formais, os possíveis e impossíveis de uma língua. É por isso que Hegel coloca que o que está em jogo no conceito de conceito, é isso que a gente está estudando, né? O que é um conceito? O que são esses bastidores? O que está em jogo nisso é uma noção de experiência, antes de qualquer coisa. E eu acho que vai muito nessa linha de o lugar de uma gramática na língua. É quando uma linguagem aconteceu que a gramática vai se tornar possível. Tem uma experiência em jogo. Não há outra origem que possa ser capturada a não ser a origem do discurso sobre as coisas enquanto uma operação. Não é nem uma origem historiográfica que a gente está falando, é uma origem lógica. No que se refere à origem do discurso, há um paradigma já representado na dialética sobre a dissociabilidade entre primeira e segunda natureza. O importante pensar aqui é que há uma diferença entre partir de uma lógica e chegar até uma lógica, assim como há diferença entre partir de uma gramática e chegar até uma. Aquele que parte de uma lógica e tem isso como um ponto de partida, joga fora todo o desenvolvimento precedente e a chance de cair em fetichismo é altíssima. A questão é que nos falta um cuidado com a expectativa que o visar ingênuo tem com a medida do quantitativo, por exemplo. Isso porque nós não podemos tratar a quantidade como se ela estivesse na natureza primeira, ou como se ela fosse logicamente dada. Seria um contrassenso até para a psicanálise de Lacan afirmar isso. Quantidade já é trabalho do conceito em sentido dialético. Na lógica, a falta estaria representando a falta de fundamento último, a falta de um dado positivo como ponto de partida. Tudo isso com a consciência de que é com a falta de fundamento último que possibilitamos algo como a história, como a linguagem. E aí falta aqui não é sinônimo de vazio, não está atrelada ao quantitativo proposicional. Ou seja, não temos que resolver a contradição porque ela é constitutiva. Se a gente elimina a contradição, nós nos eliminamos juntos. E é o que toda a tradição até Hegel tentou fazer, de certa forma. Eliminar ou resolver o problema da contradição que a linguagem acaba produzindo. Toda falta que pode ser referenciada a alguma coisa, que pode ser proposicional, que pode ser notada empiricamente, ela ainda opera na lógica aristotélica, de certa forma. Tanto para endossar como para quebrar essa lógica. Por exemplo, o buraco como falta de terra, a falta de paciência, né? A negatividade em Hegel na lógica não é mais a falta de alguma coisa. Caso fosse, ele cairia na crítica de Feuerbach, que o acusa de uma mé-ontologia, né? Ou uma ontologia da ausência. E aqui eu coloco essa referência, eu compartilho essa referência para se pensar, eu ainda não li o texto original, tenho por via comentadores, mas eu coloco uma articulação importante para a gente pensar que Hegel não está fazendo uma ontologia da ausência. Em Hegel, estamos lendo a falta como sistema. Com a dialética, nós costuramos o não idêntico na trama do nosso sistema pela via de um jogo dos conceitos com eles mesmos a partir da falta de fundamento último como fundamento. Estamos falando o tempo todo da contradição como potência e não como contraditoriedade, como Aristóteles vê a contradição. E como ele tenta resolver, partindo de uma realidade mais elementar. E aí, mais uma vez, note que a falta aqui não pode corresponder a uma ausência, não é empírico, é sistêmico. Eu estou dizendo isso de uma maneira repetitiva porque o buraco por si, o paradoxo de uma banda torcida, garrafa de Klein, são articulações conceituais importantíssimas se olharmos visando certa estratégia de lida com esses conteúdos. É igual um ato falho, né, que por si não significa muita coisa. Agora, essas imagens por si, elas não carregam a força conceitual do que está em jogo no conteúdo dialético. E é por isso que o negativo aqui, a meu ver, ele precisa passar por um tratamento de sair de um lugar simples, isolável, visível a olho nu. Negatividade é o que faz o sistema passar de uma coisa para outra. Esse é o trabalho do negativo que inaugura um saber relacional na dialética de Hegel. Objetos paradoxais, eles não transmitem esses conceitos, mas sim fazem fracassar a nossa expectativa aristotélica e eles têm uma importância fundamental nesse lugar. Mas com eles é como se nós tivéssemos só meio caminho andado para entender a natureza do conteúdo dialético.
Vimos que o saber absoluto, ele não quer dizer de algo, mas sim uma especulação fundamentada do estrutural, de um conteúdo ainda solto da contradição que determinam identidades, solto da temporalidade linear cronológica, solto da construção em oposição por onde nascem conceitos e, portanto, objetos. É o tempo lógico da coisa ainda solto da relação entre parte e todo. Por isso que ele é especulativo. Bom, essa normatividade para Hegel nasce de passagens. Lidamos o tempo todo com a passagem do limite entre natureza, lógica e história. Não como três planos da realidade, mas o que se passa na relação entre o que é posto e pressuposto, na relação entre o limite entre antes e depois da linguagem, da história. Tudo isso em sentido circular, indissociáveis entre natureza, lógica e história. E aqui eu desconfio fortemente de uma base epistemológica para o conceito de novo-romiano. Eu não teria muito mais a dizer sobre isso, porque é um tema muito complexo, mas me parece que pode ter alguma coisa sim. É só uma desconfiança mesmo. Bom, esse é o cenário inóspito do começo. É um não positivo, mas que também não nega que há algo, porque negatividade aqui não é proposicional. É a falta de fundamento último como fundamento. E com isso, estamos diante da possibilidade de uma coisa ser sem existir. Nós destruímos Plutão no simbólico. Não precisamos extinguir como quem joga uma bomba para que ele deixe de existir como planeta. Para Hegel, a passagem para a normatividade, ela tem que ser algo anterior à letra, ao número, e tudo aquilo que advém da construção em oposição na história. Por ser anterior à identidade, não significa que ele é sem conceitos, mas ele é uma relação prática compartilhada, né? Como se tivesse uma primitividade ali do que antecede a identidade, que já é conceito também, né? A lógica é sobre o que se dá, ou o que se pode pensar especulativamente, antes da unidade discursiva. Lembrando que isso que se dá não é mais coisa, mas sim trabalho. De quem? Do conceito, né? Sim, temos trabalhos antes da identidade positiva, um trabalho exercido pela própria condição intersubjetiva. Estamos pensando que a primitividade do conceito já é uma prática normativa. Inclusive, tem um antropólogo, o Tomazello, né, que eu queria muito trazer, mas eu tive que tirar por causa do tamanho. Mas ele articula pelo menos dois elementos principais. Depois, em outro momento, quem se interessar pode falar comigo no privado que a gente troca essa ideia. Ou seja, a dialética, ela também trabalha a reconciliação entre teoria e prática, pensando que há muito mais continuidade entre ambas do que descontinuidade. A passagem de uma coisa para outra se dá numa espécie de mescla. Uma vez que a linguagem instaura esse trabalho, nós criamos condições estruturais, linguísticas de afirmar existe alguma coisa, temporalidade, sujeito, objeto, matemática, e tudo que vem junto disso. Na filosofia hegeliana, trata-se de pensar que a existência do um, por exemplo, dizer que há um, é igual a dizer que em cada estágio o todo já deve estar presente enquanto sistema. O todo do sistema não quer dizer todo quantitativo. Não é o positivo, mas uma operação. Né? Do ponto de vista dialético, quem veio primeiro? 1 ou 0? Ambos são resultado de um sistema que os precede. Né? O Lacan vai pensar um pouquinho diferente e eu acho que isso dá um problema também, quando ele vai pensar a questão do 1. Que até para contar a falta, a gente diz, né, uma falta. E, portanto, no final, ele vai dizer assim, no final há 1. É como se a dialética fosse assim, sim, no final há 1, mas tem os bastidores desse há 1. Uma vez feita a reconciliação com o limite entre história e pré-história, atentos ao lugar da medida, do negativo enquanto sistema, podemos pensar que o conceito agora ele pode estar muito mais comprometido com um sistema que demanda leitura, onde início e princípio não coincidem. É a história, a linguagem, que dá notícias importantes do que fundamenta a noção do sujeito moderno, a noção de objeto, de matemática e qualquer outra. É por isso que, para a dialética, o sistema formal ele sempre será incompleto. A inclusão do inacabamento é a marca da dialética que a torna diferente de uma metafísica. Isso porque, para Hegel, com a falta de fundamento último, né, como algo constitutivo, a formalização ela deve ser a serviço da criação e não para o fechamento do debate do que é objeto, do que é sujeito ou qualquer outra identidade. É por isso que não se trata aqui de uma lógica das coisas,
mas do conceito das coisas, já cientes da relação dialética entre coisa e conceito. Nesse sentido, conseguimos pensar o limite entre uma identidade e outra como algo vivo, como algo que caminha junto com a história. O sujeito moderno não pode ser o mesmo de outros tempos. O sujeito não consegue ser nem igual a si mesmo. Ele é sempre por efeito de uma contraposição com outro, que implica história, linguagem, tesouro significante. Aqui são todos sinônimos. Dizer que no começo o que temos são passagens para o normativo é especulativo porque se trata do saber de uma pré-história dos conceitos, que pela necessidade lógica existe. Ela pode ser deduzida, mas ela nunca vai ser algo independente de nós. Isso porque nós anotamos pelo conceito e ele é o nosso limite. Hegel é o autor que garante que esse conteúdo do começo ele seja pobre de determinação positiva até que ele se constitua na história, incorporando a sua riqueza conceitual, na construção em oposição, em cadeia. Se trata de um saber em relatividade com o seu outro. Isso não é relativismo. É o saber da dependência do outro, da linguagem, da mediação, e nessa operação por onde nasce uma identidade. Esse debate ele é muito importante para pensarmos o inconsciente no sujeito moderno. Isso porque todos que procuram uma análise estão sujeitos aos efeitos do inconsciente, ainda que isso só apareça para uma análise. Não é que só existe lá, porque a gente não está mais falando de uma existência física individualizada, mas de uma articulação. Ou seja, só em uma análise isso vai ser notado como algo estratégico. A essa altura, podemos pensar o ponto da diferença entre ontologia e lógica. Na lógica, o ser como efeito de linguagem, tá? Como efeito e não causa, ele desaparece enquanto substância aristotélica, enquanto fundamento primeiro. Portanto, a lógica aqui não se trata mais de acoplar conceito e vida. Hegel subverte a ontologia tradicional e mostra que quem é real é o conceito e não uma natureza primeira que sempre será conceito. E, portanto, um resultado para nós, ainda que um resultado estranhado de si num primeiro momento. Nesse sentido, Hegel não faz uma ontologia da natureza. Na verdade, ele cria um parâmetro, um método de leitura, um método de pensamento, para que o pensar a coisa não caia em dogmatismo. É um pensar menos dogmático com a alteridade, com o não idêntico. Pensar a ontologia como o estabelecimento de um marco zero, né, seja ela uma presença ou ausência de ser, é algo que não nos é dado justamente pela posição que ocupamos na linguagem, que é absolutamente imanente. Não há ponto de vista fora disso. Assim como a contradição ela não tem que ser resolvida, ela é a própria constituição. Não ter uma ontologia talvez não seja um problema. Talvez seja muito mais problemático afirmar que há uma ontologia. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Adorno, apesar das duras críticas a Hegel, ele vai falar de um conceito muito importante que é a ontologia do estado falso. Ou também ele chama de ontologia da vida danificada. Quem fala muito bem sobre isso é o Eric Lima, um dos professores que, né, fazem parte da minha formação nesses temas sobre dialética. Bom, como eu venho entendendo isso, né, uma ontologia da vida danificada? Tudo aquilo que uma cultura nós conseguimos estabelecer como um ponto de partida sempre terá uma espécie de ficção em relação a outras possibilidades, né? E por ser falso quanto ao que se pretende numa natureza primeira, estará sujeito ao efeito de uma diversidade para além de si. A estrutura ficcional por si, ela não pode ser uma ontologia, isso seria um contrassenso, mas ela funciona como uma. Tá? E o modo como nós contamos esse começo, que sempre existirá de um modo ou de outro, por mais que isso pareça trivial, traz profundos impactos para uma sociedade. A representação do começo que está em jogo na lógica dialética é essa em que o idêntico e o não idêntico coincidem na coisa. É por isso que, a depender da história, esse não idêntico vai ser planeta, vai ser uma grande pedra flutuando, planeta não para os mais conservadores que ficaram indignados com essa mudança. Ou seja, do ponto de vista teórico, algo do não idêntico permanece enquanto um traço estrutural em todas essas representações. Isso significa que, independentemente se nós partirmos do ser ou do não ser, se quisermos mesmo uma ontologia, esse resultado estático
para pensar a coisa, em qualquer uma das posições, encontramos um objeto parcial, ou somente um momento desse objeto na operação dialética que está em jogo. Ou seja, ambas as posições representaria apenas um momento da coisa que sempre nos conduzirá pela linguagem ao movimento dos bastidores, ou dessa identidade, ou da falta dela. Bom, dito de outra maneira, a coisa sem a operação que a linguagem faz, que nem poderia ser chamada de coisa, né, já está presente antes da palavra discernir uma identidade da outra. Mas quando o que está lá é contado, a coisa passa a ser parcialmente aleatória. E, portanto, adentramos no reino de algumas necessidades. E isso já não pode ser igual a si mesmo, né? Como o impossível de A ser igual a como fundamento. Seu aspecto não idêntico deixa de ser empírico e só nos chega pelo exame crítico das coisas. Esse é o ponto. O não idêntico ele não pode estar disponível no exemplo. A gente tem que ter toda essa articulação. E, mais uma vez, os limites da diferença que pressupomos existir, qualquer um deles, não estão dados exteriormente a nós. Vemos efeito disso nas diferentes culturas. A dialética, pensa, tem culturas que uma mesma montanha tem pelo menos 4 nomes para cada estação do ano. Ela não pode ser a mesma. Né? E a dialética, ela suporta essa diferença sem ter que reduzir uma coisa a outra numa espécie de colonização em prol de uma realidade última. O legado hegeliano é que a identidade ela não pode ser lida como algo simples, por presença ou por ausência. Há, na verdade, uma operação que produz tanto o momento idêntico, como pela linguagem nos faz notar o não idêntico, que em seu registro teórico, apesar da gente não ter falado disso aqui hoje, estará no devir da linguagem, para Hegel. Isso porque o não idêntico não se dissolve completamente na identidade. O Hegel ele não é um panlogista. É por isso que Plutão agora vai ser uma outra coisa. Caso essa mistura entre idêntico e não idêntico fosse absolutamente totalizante, Plutão estaria fadado a ser o mesmo uma vez contado dessa maneira. Lacan, no repartitório, ele está delimitando o campo lógico para pensar o comportamento que há em uma cadeia significante. Bom, zero problema com isso, todos nós concordamos na genialidade desse exercício. Né? Contudo, Lacan também está partindo de uma premissa dialética para pensar, por exemplo, o novo romiano. E a dialética é um conceito que não pode ser parcializado. A gente não tem um conteúdo meio dialético. A lógica na dialética é algo que precisa ser levado em conta para não cairmos em dogmatismos no campo teórico de formalização. A lógica é o estudo da estrutura, tendo em vista o cuidado metodológico para que o conteúdo não seja escravizado de maneira dogmática, né? Pensando na dialética do senhor e do escravo e o que está em jogo ali. É como uma ética do visar em contraposição a um visar ingênuo, positivista, metafísico, ahistórico. Qual é o problema de usar a matemática para amparar uma técnica? Né? A princípio, nenhum. Mas quando a gente vai olhar na história, é curioso como a ciência ela nunca se mostrou ideológica e ela já produziu teorias absurdas de preconceituosas. Né? Há quase que um mito de que a quantidade de algo tão alheio a nós e ao ideológico que não teria problema em correlacionar coisas do tipo o tamanho da cabeça e possíveis predisposição de sujeitos criminosos, daí para baixo. Né? A medida ela é uma relação e, portanto, depende dos elementos relacionados, depende de um texto. Não há matemática por si. É preciso notar que a natureza do conteúdo matemático não precisa ser um tema para a matemática funcionar em sentido técnico. Tanto é que a gente tem ótimos matemáticos que acreditam que ela é a linguagem de Deus. Né? Deus fundamenta a matemática. Pensar a natureza do espaço lógico, por onde nasce o sistema, inclusive a matemática, não pode vir pela justificativa do seu funcionamento, ou só por via predicados, do tipo, esse é o conteúdo mais simples, é a pura forma. Nós vamos precisar muito desses predicados, mas é preciso entender sua necessidade conceitual dentro de um sistema. Tá? É ciência porque esse conteúdo ele não pode ser outro e manter-se comprometido com a história do saber. A gente não tem várias lógicas. Tá? Nós estamos tentando entender modelos que nós julgamos serem melhor do que outros. Vamos usar a matemática para reproduzir racismo, preconceito, misoginia? Ou vamos tratar a teoria, o espaço lógico, a função do matema, para que o conteúdo lógico nos oriente numa escuta menos dogmática?
E é aqui que eu localizo aquela minha pergunta, né? Nós partimos de uma tema ou chegamos até ele? Ou melhor, na necessidade dele. Essa necessidade não pode ser por via de uma escolha deliberada, individualista, ou pelo mero funcionamento técnico de alguma coisa. O espaço lógico tematizado por Hegel é o tempo especulativo da coisa antes da circulação da contradição, da opressão, da história. Por isso ele é especulativo, estrutural. Não poderia ser diferente. O inconsciente também nasce de uma passagem do analfabetismo da realidade linguisticamente estruturada para a possibilidade de inscrição de um texto, né? Do fragmentário ao sujeito pensando o estádio do espelho. Isso porque para que haja repressão, contradição, sujeito, objeto, precisamos de história, precisamos de tesouro significante, linguagem. Nada disso está dado sem todo esse sistema. O problema do complexo de Édipo em Freud é esse de olhar para um fenômeno e dizer que isso já estava lá no momento anterior estrutural. Freud faz uma confusão entre fenômeno e estrutura, por causa das suas bases epistemológicas. O tabu é um fenômeno, é efeito, e não coisa por onde vamos justificar o que fundamenta. O fenômeno da culpa por um desejo proibido tem a ver antes com um reconhecimento de uma normatividade por onde o sujeito aparece. Se pensarmos no fenômeno que Freud destaca como o complexo de Édipo, também podemos pensar que só depois alguém consegue ler tipo de carinho, tipo de parentescos, tipo de beijos. Uma vez aprendidas essas diferenças, o que seria a repressão, né, não orienta só o que está por vir, mas o modo como contamos sobre o que se passou também. Pensando o fenômeno e não como estrutura, a criança que dorme com os pais e passa a reconhecer um limite que freia esse hábito, pode ser que ela faça desse passado uma questão interpretativa importante, onde a angústia é não saber se ela fez ou não, se ela ultrapassou ou não o limite oferecido pelo sistema com o qual ela também se conta. E aí, mais uma vez, reconhecendo no desejo proibido um fenômeno, não a estrutura ela própria. O esquema realmente ele pode representar o que está em jogo na relação entre fenômeno e estrutura. Mas ele só faz isso de maneira crítica se na escola lidamos com o problema que é, de onde isso vem? Está fundado em Deus, em nada, em objetos paradoxais, em alguém, numa escolha teórico-histórica, usamos porque funciona. A psicanálise ela não pode ser, junto com a ciência moderna, a história dos modelos vencedores, onde a gente lida do achado de Lacan para frente. Tá? Eu sinto que quando tentamos reproduzir essa justificação do matema via predicados, ou seja, fora de um debate mais amplo, o qual Lacan teve completamente imerso, acabamos presos em Aristóteles da pior forma, que é sem ter a consciência disso. Nesse mesmo sentido, o construtivismo ele não pode ter um caráter voluntarista, do tipo, então é construtivismo, alguém vai lá construir o melhor modelo. Tem um hegeliano, Marcus Miller, que ele, inclusive, peguei uma das últimas aulas antes dele falecer, e eu não lembro se foi ele que disse ou um dos orientantes nessa aula, mas que disse algo do tipo, o construtivismo é antes um reconstrutivismo. E eu achei isso muito interessante, porque, de fato, aquilo que se elabora só o faz em vista de uma experiência que já passou e então deixou seus rastros. É com a contribuição de Aristóteles que podemos ir com ele, contra ele e para além dele. O mesmo se dá com Freud ou qualquer outro teórico, né? Estando mais atentos ao risco que teorias pré-críticas não notaram, né? E acabaram reproduzindo violência, dogmatismo. Quem constrói o que nessa história? Tesouro significante causa o sujeito, mas o sujeito faz circular algo no tesouro significante, só que não de qualquer jeito, porque todo construtivismo é antes um reconstrutivismo. É preciso um comprometimento com o texto da história do saber, com o tesouro significante por onde o objeto tem voz, né? Pensando numa ciência, claro. Aqui não se trata do debate sobre estruturas psíquicas, ou até o lugar da poética nisso tudo, né? É por isso que inventar terra plana não funciona, né? Terra plana não é reconstrutivismo, é retrocesso mesmo. É o retrocesso por abrir mão de um diálogo com a história do saber para construir individualmente algo que sem incorporar um debate mais amplo. Tá? Não dá para reproduzir isso na psicanálise. Há uma dialética e um limite da plasticidade que nos permite achar um absurdo a teoria da Terra plana. Por mais que muitos queiram assim voluntariamente. Lacan está preocupado em farejar a natureza do inconsciente e não sobrepor um valor arbitrário a ele. Isso é muito bonito na teoria de Lacan. Quem lê o Seminário 11 nota isso, né? Naquele texto há um compromisso com o texto do saber moderno sobre linguagem. Ainda que não muito bem referenciado, né? Eu passo pano para Lacan porque eu acho genial
todas as articulações que ele faz, e humanamente impossível fazer isso com todo o embasamento necessário, né? A contribuição dele já foi extraordinária. Agora fica um pouco mais evidente dizer que não usamos a matemática porque ela funciona. Usamos porque o seu sistema dá notícias importantes sobre a lógica, sua relação com um conceito abstrato, seu conteúdo relacional, a escrita do jogo sendo jogado, dentre outras coisas igualmente fundamentais que não daria tempo de listar aqui. A gente já está se encaminhando para o fim. A lição é que se deixarmos entrar pela porta dos fundos a expectativa aristotélica que nós expulsamos pela porta da frente, não adianta pensar o manejo necessário na proposta de Lacan. Ele sequer vai ser enxergado se permanecermos nessa expectativa aristotélica às avessas. Tratamos prioritariamente nesse texto um recorte da base epistemológica por onde nasce a psicanálise lacaniana. Só um recorte, porque é muita coisa. Contudo, é importante reposicionar o conteúdo dessa apresentação como base. Ela não pode ser o edifício, porque só em Lacan nós vamos lidar com os desdobramentos do conceito da dialética para pensar a construção da realidade na particularidade, não tendo o particular como singular, mas como o efeito da relação com o outro, um efeito no laço social. Para a psicanálise, em campo pós-crítico, pensamos o estatuto da realidade a partir de estruturas que operam de maneiras diferentes, né? Neuroses, psicoses. Isso nos faz notar o desdobramento do impossível de se abstrair uma mesma realidade. Ou seja, em algum grau, ela é diferente para cada um, uma vez que o lugar do outro nessa construção muda a depender da família, da cultura, da geografia, da economia e, sobretudo, aquilo que aprendemos a posicionar como um fora. Eu jogo um lacanês aqui, que é só para pegar a referência, não dá tempo de falar mais nada, e vamos para... Só para terminar, vai ser com esses conceitos e outros que vamos lidar com a ideia de inconsciente estruturado como linguagem. Essas implicações elas não estão em Hegel. Lacan inaugura o seu desdobramento na clínica e essa herança ela parece nos comprometer com uma base epistemológica nada econômica, da qual o próprio Lacan se serve, ora de maneira muito rigorosa e ora menos. Bom, é isso que tinha para hoje. Flávia, você quer ler as perguntas? Eu coloquei aqui no chat. Thaisa, você quer que eu leia ou você pode ver no chat? Quero, porque o meu computador ele fica muito lento quando eu abro tudo. Tá. Vou abrir aqui. Primeira, Roberto Hernandes. São 2 comentários. Se houvesse pré-história, teríamos que conceber um sujeito sem texto. O outro comentário é que a história se refugia na gramática. Uhum. Você gostaria de comentar alguma coisa ou passo para a pergunta? Oh, achei os comentários, né, bem sintéticos, eu acho que pega bem o espírito da coisa, assim, que eu tentei passar, porque é justamente isso, assim, o que está em jogo quando a gente diz pré-história, né? Se a gente considerasse a pré-história a rigor com o que ela pretende, a gente estaria pensando num sujeito sem texto, isso é impossível, né? E eu achei os comentários, assim, muito pontuais, muito bons, assim, eu não teria nada em discordar. E o segundo também, né, sobre se refugiar na gramática, muito interessante, porque é isso, né, o que a gente tem é a gramática, mas ela é um momento, né, de toda essa experiência que a gente está tentando lidar, no que seria um conteúdo dialético. A pergunta é a seguinte, do Roberto Hernandes. Como se justifica que o número seja anterior à letra? Tá. Não se justifica, né? Esse é o ponto. O número e a letra é o momento positivo de um processo que muita coisa teve que acontecer, né? Então, tanto o número como a letra, eles já são resultados dialéticos, né? Esse é o ponto. Então, não sei se em algum momento
eu posso ter colocado de uma maneira confusa, mas o ponto é que a letra, o número, já é produto de um processo elaborado, né? E aí, quando a gente considera isso, a gente pode pensar assim, quem veio primeiro, 1 ou 0? Ambos são resultados. Né? Quando você fala de um, você já está falando do outro, porque a negação determinada é o que diz assim, ó, a mediação é uma cadeia. Quem fala uma palavra, já fala uma linguagem sincronicamente. Então, essa anterioridade, ela é trabalho do conceito. Ela é tesouro significante, a gente pode dizer, né? Porque não é mais um indivíduo que porta alguma coisa, né? Mas a própria linguagem no seu comportamento produzindo nós. Uhum. A próxima pergunta é do Gustavo Araújo. E ele pergunta o seguinte: você falou que não teria o indizível, mas os hegelianos, tipo a Zupančič, acho que é a Alenka Zupančič, né? Não falam justamente isso? A ontologia negativa, o enigma irredutível, o real inefável, a diferença sexual, etc. Não dá. Isso não está em Hegel, mas de jeito nenhum. Se a gente pegar a fenomenologia do espírito só, eu acho que assim, talvez, eu não acho nem que dá margem para isso, mas essa não poder afirmar nada sobre o positivo, isso poderia dar margem para interpretações desse tipo. Só que o que acontece? Acaba a fenomenologia e a gente começa a ciência da lógica. E a ciência da lógica, o Hegel já vai trabalhar assim, olha, esse conteúdo aqui, esse saber absoluto, do que se trata isso? Ele é o nosso ponto de partida, mas em que sentido? E aí ele deixa muito claro que não se trata de um indizível. Isso sequer seria possível. Uhum. Bom, e aí tem 2 comentários do Sérgio Yanagui. Muito bom, Thaisa, parabéns pelo excelente trabalho. Da Silvia Badra, parabéns, Thaisa, de perder o fôlego, trabalho incrível. E uma pergunta do Roberto Hernandes. Se você conhece a teoria do naturalismo genérico, do Ernesto Castro, e que opinião você teria? Olha, eu não conheço, né? Não conseguiria dizer absolutamente nada sobre, mas né, me interessa saber depois. Bom, agora tem uma questão do Boto, né, Boto? Você faz aí. Tem um monte aqui. Parabéns, Thaís. É sempre foda te ouvir. Eu não sei qual eu falo, não sei se vai dar tempo de colocar as duas, mas eu vou, eu vou fazer a pior delas, porque é a que eu menos consigo trazer determinações, então é uma pergunta meio ampla e genérica. Você fala do Hegel, você não fala de espírito, né? Eu achei interessante você não trazer essa palavra, mas você fala da linguagem, bateria significante, todo um arcabouço teórico do estruturalismo. Como é que a gente faz essa mediação? Né? Porque eu entendo, é uma fala, não dá tempo de ficar desdobrando aqui epistemologias, mas ela não é imediata, né? Como é que a gente faz essa passagem? Essa pergunta ela é muito boa, na verdade, né? Não tem nada de genérico nisso. Cara, se tem um conceito que ficou queimado, assim, mal entendido no pior sentido e não no melhor, é a noção de espírito. E Hegel tira esse conceito de espírito, se eu não me engano, de Rousseau. É um conceito de liberdade como autodeterminação, ou seja, a gente tem liberdade para pensar o que nos determina. Não é uma liberdade abstrata, tipo, eu sou livre para fazer qualquer coisa. É a liberdade como autodeterminação. A gente consegue saber o que nos atravessa, o que nos determina. Então, quando eu tiro o conceito de espírito, é porque eu entendo que tem tanto preconceito literário em torno dessa palavra que eu tento rearticular justamente o conceito, vamos dizer assim, o que estaria em jogo, né? Então, pensando essa relação de uma liberdade para saber o que nos determina, eu acho que o estruturalismo ele oferece muita ferramenta para a gente entender essa dialética, né, entre sentido e significante, significado e significante, né, entre essa operação que forja o saber de uma pré-história,
mas que também a rigor não se diferencia por uma linha. Dá tempo de mais uma questão? Dá, claro. Você falou que não seria muito problemático dizer que não há uma ontologia no Hegel. Mas, pensando na ideia da ontologia negativa, mas com um giro que, por exemplo, acho que não tem na Lenca, que o pessoal colocou aí, não dá para pensar que a lógica, que é a lógica da negatividade, como você expôs brilhantemente, que é a lógica que envolve a negatividade como o próprio processo com o qual as coisas se desenvolvem, essa lógica não produz objetos que têm na negatividade seu momento fundamental? Uhum. Boto, em Hegel não tem uma ontologia. E é por isso que eu trago a posição de Adorno, porque eu, sinceramente, acho importante pensar o conceito de ontologia negativa não como ontologia da ausência, tá? Mas como algo que funciona como uma ontologia. A gente sempre vai ter algo funcionando como uma ontologia. Então, em Hegel a gente não vai ter uma ontologia. Realmente não vejo isso na teoria, me servindo de vários comentadores que eu considero como cruciais assim para entender o projeto como um todo. Agora, eu acho importante considerar isso que sempre vai ocupar a função de ontologia, e principalmente ocupando como uma operação com o negativo. O Adorno vai falar de ontologia do estado falso, ele vai falar de ontologia da vida danificada, né? Que parece um contrassenso, né? Porque ontologia é o marco zero, mas aí a gente já não está falando de parte da ausência ou parte da presença, porque não é simples. Se a gente parte de qualquer um dos lados, a gente vai ter que, pela linguagem, entender os bastidores disso. E aí a genialidade de Hegel é que ele vai dizer assim, a primeira passagem é do ser ao nada. Não é do nada ao ser, percebe? Porque senão ele cairia num engodo. Quando é do ser ao nada, a gente parte de uma aparência, seja ela qual for, que a gente recebe isso, é uma herança cultural. E aí a gente descobre com a crítica que isso, na verdade, é um nada, porque não consegue ser igual a si mesmo. Com o paradoxo da linguagem, a gente vai notando isso. Então, a primeira passagem que a gente tem é do ser ao nada. Agora, o louco é que, com o decorrer da obra, a gente vai ter outras passagens. É como se fosse um pêndulo, né? Do ser ao nada, aí quando volta o objeto já não é o mesmo. Aí depois você vai ter, acho que é nada e devir, algo e outro, que são as etapas de fundamentação. Então, assim, para a psicanálise, por exemplo, né? Eu acho que é muito importante falar sobre uma ontologia do negativo, entendendo muito mais nessa perspectiva adorniana de algo que funciona como uma ontologia e que nos aponta para uma lógica muito mais ampla e complexa do que uma simples ausência ou uma simples presença. Nós temos mais uma questão aqui, que é da Kellen Costa. Dá tempo? Dá. Na sua pesquisa, você chegou a articular o conceito de Beyarmo e as operações de negação que Lacan aborda para falar da estruturação do inconsciente? Haveria dialética ali? Não foi um recorte que eu trabalhei, não, mas, né, bom ficar de referência também para eu me aprofundar e saber dizer um pouco melhor sobre como esses temas se articulariam, né? Uhum. Mais alguma questão, gente? Queria perguntar se, considerando o primeiro, parabéns pela apresentação, sempre gosto de te ouvir também, a gente está em outros espaços e me ajuda a pensar em muita coisa. Valeu, João. Em um momento da sua fala, você se referiu a pensar a dialética como uma vacina anti-aristotelismo, talvez. E seria possível a gente se valer disso para contar uma certa história dentro das distintas ramificações da psicanálise que a teria tomado ou não?
Digo isso porque me pareceu importante ser isso uma forma de distinguir, não só conceitualmente, mas como que práticas que teriam sido vacinadas ou não produziriam ou não problemas clínicos que derivariam desse vírus e não da própria clínica. Sim, eu acho que assim, o meu tema é justamente esse, porque quando eu faço essa pergunta, a gente parte de uma lógica ou chega até ela? Né? É nesse sentido de pensar assim, para a gente construir uma lógica, a gente conseguir pensar como a álgebra pode contribuir para a gente pensar vários esquemas, tem um caminho que não pode ser excluído. Né? E esse caminho seria a vacina. Porque o que é a fenomenologia para a ciência da lógica? Ela vai dizer assim, essa pergunta insistente sobre a essência, que fez a fenomenologia fracassar tanto, passar por todos os seus capítulos, até chegar no saber absoluto, ela fez algo importante que é mudar a pergunta. Agora a gente não está mais querendo a essência da coisa. A gente está perguntando o que é o início quando a gente já tem mediação e imediato como constituindo a própria coisa. Então, para mim, como é que eu penso, né? As teorias críticas, e aí a gente não está falando só de Hegel, né? A gente está falando de Marx, a gente está falando de Adorno, a gente tá falando, enfim, muita gente trabalhando esses conteúdos. Aí a gente está começando a pensar assim, de onde os estudos devem partir para não cair em dogmatismo, né? Então, seria uma vacina, porque uma vez atentos a esse preconceito do puro imediato, a gente poderia pensar as coisas não mais pela divisão entre forma e conteúdo, por exemplo. Na clínica, isso vai mudar completamente. É por isso que tem que desambiguar Freud de Lacan, porque é o haver, não tem como, não dá. Né? É claro que o Lacan, ele lê Freud contra o próprio Freud, e eu acho isso muito bonito, porque ele está dizendo assim, tem uma intuição aqui importante, mas como Freud está tentando conciliar com as bases epistemológicas dele, é impossível. E aí ele vai se servir de outras teorias, incluindo teorias críticas, né? Economia pulsional, né? Pensando Marx, ele já está pensando nessa relação com um objeto que ele é atravessado pela história, não é em si. Eu acho que o próprio Lacan, às vezes, ele é profundamente certeiro e cirúrgico nisso, e às vezes até ele dá uma escorregada. Né? Todo autor, eu acho que é impossível um autor que não escorregue dos próprios pressupostos. Eu acho que isso é impossível. E é aí que a gente pode ler um autor contra ele mesmo. Dizer, aqui ele não está fazendo valer esses pressupostos, não. E é aí que a gente aprende. Interlocução, para mim, é isso. É a gente fazer essa curadoria de pensar como esses sistemas que não podem se misturar, porque, né, são tempos diferentes, momentos diferentes, só que estão articulando conceitos que são fundamentais para a gente pensar o sofrimento na clínica. E aí, se a gente cai em Aristóteles, a gente faz atrocidades. Né? Pensar o traumático como estando na linguagem e pensando o manejo como algo que não pode mais ser aleatório, tá? Que a gente tem que se servir de determinadas estruturas fundamentais para entender qual é o fenômeno que está acontecendo ali. Isso aí é assim, sem isso não tem psicanálise. É qualquer outra coisa. Thaisa, é muito interessante essa ideia da vacina, né? Porque Lacan aplica essa vacina no começo do Seminário 3. A gente está trabalhando no Seminário 3, né? E no começo do Seminário 3 ele faz uma crítica, um chamado, né? Que me parece justamente a aplicação dessa vacina, esse antídoto. Ele faz um chamado aos psiquiatras e aos psicanalistas, né? Que eles ficam, né, o chamado é para a clínica das psicoses, né? Psiquiatras e psicanalistas ficam ali enredados na questão da observação clínica, ou seja, presença ou ausência do fenômeno, né? Quando o que te tiraria desse enrosco seria a possibilidade de sair desse enrosco é a dialética, né? E ele dá um puxão de orelha, assim, com todas as letras nos analistas, para dizer, vocês esqueceram disso? Se esquece disso, né? E sem isso, bom, não vai, a clínica não vai, né? Sobretudo no trabalho com as psicoses. Né? Total. Né? Sem isso, a estrutura das psicoses fica completamente à mercê do que Freud fez, que é tornar ela, a gente lê ela a partir da neurose,
E aí é um absurdo, porque aí você vai começar a jogar conceitos ali, né, e afirmar coisas sem pensar que é um outro registro. Por isso que eu gosto de pensar assim, será que está delirando na realidade? Mas que realidade é essa última que alguém delira? Agora, a gente pode pensar num delírio como realidade, porque aí já tem muita coisa envolvida. Tanto é que naquela passagem que eu até apresentei lá no nosso grupo, eu até pontuei isso, assim, de como o Lacan está, a partir dos fenômenos da neurose e da psicose, tentando entender a estrutura da realidade. Claro, e isso é possível pensar, o delírio como realidade é possível pensar a partir de Lacan, né? Quando ele diz que o delírio está no lugar do objeto A no fantasma, justo o que recobre a Só com realidade. Lacan, inclusive, né? Com Freud é impossível. Não dá, não vai. Bom, mais alguma questão? Muito obrigada, Thaisa. Riquíssima apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Boa noite.